bendizemos, Pai, nesta noite. Os reinos se abalam, Senhor. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, Tu és o único. Tu és o único em nossas vidas, Senhor. Este lugar é Teu, Senhor. Este lugar é Teu, Senhor. Nós Te desejamos, Senhor. Nós Te desejamos, Senhor. Desejamos a Tua presença. Que a Tua misericórdia nos alcance nessa noite, Deus. Que os nossos louvores, Senhor, subam como incenso suave às Suas narinas, Senhor. Tudo que temos de melhor é o Senhor. Aleluias, aleluias. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluias. Glórias a Ti. Rasgue o seu coração na presença dEle. Aleluia, Ele está aqui. Ele está aqui. Aleluias. Declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Adora o Senhor, declare: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Declare: os reinos, quero ver a igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, levante as suas mãos, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Ele é o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Aleluia! Teu reino É sempre
justiça, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino É sempre eterno. Oh, aleluia. Firmado em misericórdia, Justiça, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. a tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Quero ver a igreja, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Mais uma vez, seu reino. Teu reino É sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, Jesus, a tua igreja te adora, Senhor. Oh, Jesus, a tua igreja te adora. Aleluias. Oh, bendito seja o teu nome, Senhor. Tem um louvor que eu gosto muito. A Michele fala comigo toda hora, esse louvor é a sua cara. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Queremos ser um homem segundo o teu coração, Deus. Queremos viver, Pai, de acordo com os teus ensinamentos, Senhor. Que teu Espírito, Senhor, se renove a cada dia na vida de cada um de nós, Senhor. Aleluias. Queremos ser homens e mulheres, Senhor, segundo o teu coração. Aleluias. Cria em mim, ó Deus, coração puro, Senhor, e renova-nos nesta noite. Diga: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova, renova um espírito inabalável. Não retires de nós, não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós, não retires de nós o teu Espírito. Bem forte, declare: quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, aleluia, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Diga pra ele: Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus,
Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova-nos, Senhor. E renova o Espírito inabalável. Não retire de nós, não retires de nós o teu Espírito. Não, Senhor, não retires de nós o teu Espírito. queremos aprender, Senhor. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender, só a igreja. Quero aprender com os meus erros E não mais cometê-los. sei que não vai Ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aleluias. Teu sangue nos leva além, Jesus. Tua cruz, Senhor, mostra a Tua graça sobre as nossas vidas. O Senhor lavou os nossos pecados. O Senhor nos deu restauração. É o sangue de Cristo que mudou a nossa vida. É o sangue de Cristo que nos deu uma nova história. É o sangue de Cristo que nos cura, que nos liberta, que nos transforma, que nos traz paz. Oh, Jesus, é o Teu sangue. E é a Ti que nós louvamos e adoramos nessa noite, Senhor. Pelo Teu grande sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Aleluias. Declare nessa noite que é o sangue de Cristo. Teu sangue leva-me além. Diga a Ele: todas as alturas onde ouço a Tua. Fala de quê? Fala de Tua justiça pela minha vida. Oh, aleluia! Jesus, este é o Teu sangue. Este é o Teu sangue, Cristo. Tua cruz. Tua cruz mostra a Tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue.
restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como as neves, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare bem forte que você é livre. Eu sou livre. Declare. Eu sou livre. Nada além do sangue. Jesus, toda a glória. Além do sangue de Jesus. Mais uma vez eu sou livre, bem forte. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Uma nova história Deus está escrevendo. Uma nova história Deus tem pra mim. Declare isto. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, quero ouvir a igreja. Uma nova história Deus tem pra mim. Pra todos nós, um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, declare bem forte. Uma nova história Deus tem pra mim. Oh, aleluia. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Oh, aleluia. Não desista, igreja. Não pare de crer. Os sonhos de Deus para a vida de cada um de nós jamais vão morrer. Declare. Não desista, não pare. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os seus olhos e vê. Oh, Deus está restaurando o quê? Teus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de quê? Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, igreja, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diga assim. Não desista, não pare de crer. Por quê? Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, Levanta seus olhos e vê. O quê? Deus tome posse, restaurando os teus sonhos e a tua
visão. Diga agora pro seu irmão: não desista. Diga pro seu irmão: os sonhos de Deus jamais vão morrer. Aleluia! Não desista, não pare de adorar, igreja. De adorar. Levanta teus olhos e vê o que? Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção, recebe a igreja. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a cura. Recebe a unção. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, Jesus. Pastor Márcio, aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluias. Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar louvando o Senhor. E eu quero convidar você a adorá-lo agora com os bens, com a sua oferta, com o seu dízimo. Lucas vai orar aqui, né, Lucas? Lucas vai orar. Então vamos orar com Lucas. Por favor, Lucas, ora pra gente. É para o seu estender aqui não pubels. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Esse tudo Deus. Amém. Esse tudo tá. Amém. Seguindo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos com alguns desafios. Essa semana o Luiz e o Diogo estarão reunidos com um arquiteto para ver aqui a salinha, na verdade o Espaço Kids, que a gente está se tirando de lá de baixo, passando aqui para cima, né? Lá embaixo a ideia é tirar o gabinete, passar lá para baixo e ter também uma sala de reuniões ali embaixo, né? Então os desafios são muitos. Nós já estamos fazendo a revitalização do espaço aqui de baixo, como vocês têm acompanhado, né? Ele agora segue para ser pintado. Nós temos algumas decisões a tomar na próxima assembleia, que já está convocada para o último domingo desse mês, né? Entre o que nós vamos discutir é se vamos aproveitar esse espaço para criarmos uma cafeteria aqui na igreja, aberta ao público, claro, né? Então, já ore sobre isso e eu convido você a adorá-lo agora com o seu dízimo, com a sua oferta. Você pode, nós temos ali o Pix, ou você pode trazer aqui o envelope ao gasofilácio, tá bom? Lembrando, o envelope branco é destinado às ofertas e o envelope pardo para os dízimos, tá bom? Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu nome e reconhecemos que tu és o dono de todas as coisas, como és o dono da nossa vida. Pertencemos ao Senhor e reconhecemos que tudo que temos nos fora dado pelo Senhor. Por isso, Pai amado, nós queremos adorá-lo, Senhor, trazendo ofertas, trazendo da parte, Pai, que cabe com alegria em nosso coração, para sustento da Tua obra aqui neste lugar. E nós pedimos que Tu multipliques os recursos para o sustento da Tua obra aqui neste lugar. Ó Deus, Tu conheces os desafios que temos,
Tu sabes, Pai amado, os propósitos que existem, e nós pedimos em nome de Jesus que Tu nos abençoes, Pai, e continues, Pai, a multiplicar os nossos recursos. Abençoe a despensa dos Teus filhos. Nós queremos Te agradecer porque não tem faltado alimento sobre a nossa mesa, e reconhecemos a Tua bondade nisso, Pai. Portanto, recebe nossas ofertas, Pai, como aroma agradável, é o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando. Há um lugar de descanso na presença de Deus. Há um lugar de refrigério na presença do Senhor. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. Declare! Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É só na presença dEle. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Onde nós temos descanso, temos Esse paz. lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É no Senhor. É no Senhor. É tudo que eu preciso. Ele é tudo. Jesus, és tudo que eu preciso. 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 Ele é tudo. Jesus,
estar, Senhor, na tua presença. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri esse lugar é no Senhor. É na tua presença, Deus, que nós queremos estar. Esse lugar é no Senhor. É diante do teu trono, Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Feche os seus olhos nesta hora. Teu nome é entronizado entre as nações. Recebe, Deus, a nossa adoração nessa noite. A nossa adoração, Pai, é fruto da tua graça sobre cada um de nós. Restaura em nós, Deus, nosso amor por ti. Renova o nosso amor a cada manhã, Pai. Aleluias. Adore a Ele. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Louvado seja Senhor, teu nome, entronizado, oh Deus, entre as nações. Diga a Ele: exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do meu amor, e restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, Deus, tu és bendito, Senhor. Cante. Louvado seja. Adore a Ele, rasgue o seu coração. Senhor, teu nome. Ele merece toda a honra. Entronizado entre as nações. Diga a Ele: te exaltarei, Deus. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és em nós, Deus, pelo que tu és, Senhor. Te adoramos, te exaltamos. eu te adoro. Recebe
Recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a minha adoração. Ela é fruto da tua graça, Deus. É fruto de tua graça. E do teu amor, Senhor, que é revelado. Do teu amor Que restaura em mim o meu amor por ti, Jesus. Engrandecerei, exaltarei o teu nome, exaltarei diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exalte, Ele é vivo, Ele está aqui. Diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, só ti exaltamos, te adoramos, te bendizemos. Tu és santo, Deus. diante dos reis. Não há outro além de ti, Senhor. Poderosos, Eu louvarei a ti, Senhor. Engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu louvarei a ti, Senhor. Eu te louvarei. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Antes que você se assente, abrace alguém aí próximo a você. Nós temos alguns visitantes conosco hoje. Cumprimente as pessoas próximas. Diga quanto é bom revê-la, quanto é bom vê-la aqui nessa noite. Isso. Fale com alguém aí próximo. Cumprimente aí alguém próximo. Amém. Vamos convidar as crianças, enquanto vocês cumprimentam, as crianças aqui para que nós possamos orar por elas. Elas seguem para o culto delas. Cadê? Nós vamos orar por elas. Isso. Gabriela, pode orar, Gabriela, por favor? Querido Deus, nós continuamos a te adorar, a te bendizer, exaltar. E nesse momento em que as crianças seguirão para o seu culto, Senhor, nós pedimos que tu possas abençoá-las, Senhor, abençoar as educadoras que as conduzirão neste culto, Senhor. Abençoa o coraçãozinho delas, Senhor, que a tua palavra possa, Senhor, cair em terreno fértil, Senhor, onde possa crescer de forma viva, saudável e duradoura, Senhor. Que elas possam crescer na tua presença, Senhor, de uma forma bem consistente, Senhor, para que possam se tornar pessoas firmes
no teu caminho, Senhor. Abençoa cada família representada através dessas crianças, que no dia a dia da sua casa, da sua residência, continuem a ser discipuladas pelos seus familiares, ó Senhor. Que elas sejam já na tenridade, sal e luz neste mundo, Senhor. Abençoa cada professora, Senhor. Dê sabedoria a cada uma delas, Senhor, para dirigir essas crianças da melhor forma possível, que engrandeça, enalteça o teu reino, o teu nome, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a diaconisa Simone tem um aviso para trazer para a gente. Preste atenção, por favor, no que a diaconisa vai trazer aqui para a gente, que é importante. Tá bom? Pode deixar aqui na tela que eu vou falar também. Graça e paz, amados. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao Senhor em primeiro lugar e a todos os irmãos que se uniram como um exército de Deus durante 10 dias para orarmos por missões mundiais. Eu creio que cada um de nós teve a sua experiência com o Senhor, com o Espírito Santo. E essa experiência é uma experiência única, verdadeira, porque a cada dia que nós vamos crescendo em intimidade com o Senhor, nós vamos experimentando mananciais vindo da parte do nosso Salvador. Então, nós tivemos um número de mais ou menos 60 irmãos reunidos como um exército para orar. E eu louvo a Deus pela sua vida, que foi encorajado a se unir a nós. Em segundo lugar, o que me traz aqui também é para falar que na próxima sexta-feira, né, pastor, dia 13, nós teremos aqui uma mini vigília. Nessa mini vigília, nós teremos um tempo destinado a orarmos por missões transculturais, orarmos pela igreja perseguida. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o Dia da Igreja Perseguida, DIP. Acontece no dia 15 de todo mês de junho, e nós que acompanhamos, e até gostaria de incentivar a você a acompanhar também lá no Instagram, Portas Abertas, nós teremos um tempo destinado a orar pelos continentes, porque como nós cantávamos agora há pouco, né, nós temos a liberdade para adorar ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, levantar e erguer as nossas vozes e mãos. Mas, enquanto isso, há um grupo de irmãos na igreja subterrânea que não podem, né, se autodeclarar como cristão. Mas isso não os impede, muito pelo contrário, eles continuam lá. Mas eles contam, sim, com a minha e com a sua oração, porque eles estão na linha de frente. Mas nós estamos aqui como missionários em missões urbanas. O Senhor nos chamou para sermos missionários aqui no nosso bairro, na nossa cidade. E eu gostaria de convidá-los, então, para na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, nós começaremos com um lanche. Então, chegue às 8 horas, por favor. E nós teremos um tempo aqui de oração, ouvindo a palavra por meio da vida de um casal de missionários que estão em vias de irem para Portugal. Teremos também o missionário da CRU, Vanderlei. Eu creio que você sairá daqui extremamente abençoado. Você crê nisso? Amém? Então vem com a gente. Sexta-feira, 8 horas. Espero você. E coloque o nome lá, só para que a gente tenha uma ideia, uma estimativa para a gente preparar o lanche. Irmãos, no último domingo também desse mês de junho, a gente vai estar recebendo um irmão lá da missão do Bom Samaritano, lá em Moçambique. Tá? Ele tem visitado algumas igrejas junto com o pastor Léo, né? E ele estará conosco à noite, dia 29, se não me falha a memória, tá bom? Então, não deixe de estar conosco, né? Vamos receber esse menino. É a primeira vez que ele sai de Moçambique. Deus tem falado de forma tão bonita com ele, né? E ele o Léo vai pregar e ele vai trazer um testemunho aqui a respeito das coisas que ele tem vivido com essa missão que você
tem tido o privilégio de investir, né? Então, é uma oportunidade muito boa que o Senhor nos dá. Não deixe de estar aqui no último domingo desse mês. Irmãos, você pegue aí o seu celular, por favor, vira para cá, para esse código de barras, e você já deixa aberta aí, vai abrir uma pesquisa, e você deixa aberto. Quando você sair da igreja, você preenche a pesquisa e envia a pesquisa, né? Nós estamos em processo de revitalização, e essa pesquisa é importante, tá? Que vocês façam, e é importante que vocês enviem essa pesquisa para a gente, tá bom? Bom, abra a sua Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo 16. Enquanto você vai abrindo, deixa eu falar mais uma coisa para você. Gente, eu não sei se você segue o Instagram da igreja. Se você não segue, você está em pecado mortal, né? Siga lá o Instagram da igreja. Sabe quantas pessoas, e aí eu digo também agradecendo a Deus pelo trabalho da mídia, né? A partir aí da vida da Michele e dos demais componentes da mídia. Sabe quantas visualizações nós tivemos nos últimos 30 dias? Sabe quantas? Alguém pode chutar um número? Não exagera também. Fala, Tabata. Eu falei para ela de manhã. Quase 23 mil visualizações nos 30 últimos dias. Só que o interessante é que a maioria são pessoas que não pertencem à nossa igreja. Então, se você não segue o pastor e a igreja, você está em pecado mortal. Eu temo por você quando sair daqui. Estou brincando, mas você, por favor, né, depois siga lá a página da igreja, tá bom? Há mensagens importantes que a gente coloca, há reflexões importantes que a gente coloca, e a gente tem trazido reflexões muito importantes, tá bom? Inclusive a respeito da revitalização. E é importante que você siga com relação a isso, tá bom? 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 1, diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá. Porém Samuel disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé e seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé:
acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Só até aí. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E nós rogamos em nome de Jesus que o Senhor traga a nós aquilo que a Tua palavra tem a nos ensinar nessa noite. Abra-nos, cava os nossos ouvidos espirituais, abra-nos o nosso entendimento. Senhor, que o Teu Espírito revele a nós as verdades por trás das letras. É o que nós rogamos, em nome de Jesus, Pai. Saiamos aqui nessa noite, diferente da forma com que entramos, para o louvor da Tua glória. Glorifica o Teu próprio nome, Senhor, com a meditação em Tua Escritura. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Gente, imagina a cena. Samuel, um profeta respeitadíssimo do seu tempo, diante dos filhos de Jessé, e olha para Eliabe. Eu acho que Eliabe tinha mais ou menos a altura de pequeno ali, de Ricardo. Olha, Eliabe naquela altura, já viu? Eu quando vou abraçar Ricardo, eu abraço sempre o umbigo dele. Abinadab é mais ou menos, Eliabe é mais ou menos assim. Olhou Eliabe, olhou a beleza de Eliabe. Não, é esse o camarada. Certamente é esse que o Senhor está separando para ser ungido rei. Mas Deus, que não se impressiona com o exterior, já havia feito a sua escolha lá no íntimo do seu coração. E essa escolha não cai sobre o mais bonito, não cai sobre o mais inteligente, não cai sobre aquele que tem qualidades externas claras, mas cai sobre um camarada que nós poderíamos chamá-lo de improvável. Cai sobre Davi. Alguém que nem estava ali, nem foi convidado pelo pai para estar ali naquele lugar, que nem foi pensado pelo pai para estar naquele lugar diante do profeta. Meus amados irmãos, Deus não busca currículos, mas Ele sonda corações. E a grande diferença na vida daqueles homens não eram as aparências, não eram os currículos, mas era o coração. O coração de Davi era diferente. E Deus o escolhe. E a escolha de Deus é um ato de graça soberana, não é meritocrata. Há um propósito na escolha de Deus, há um propósito em Deus ter escolhido quem escolheu. No entanto, o mesmo Davi, que foi escolhido pelo Senhor, que o Senhor ratifica o coração do profeta, é esse o meu escolhido, esse mesmo Davi, você conhece a história, comete pecados assustadores. Ele cai profundamente, adultera, assassina, engana. E isso nos leva a algumas questões profundas. Isso nos leva a algumas reflexões profundas. Porque como pode um escolhido de Deus cometer pecados tão graves?
Eu não sei se você já olhou para si mesmo em algum momento e teve a clara percepção do quão complicado, difícil e assustadoramente afastado dos propósitos, dos princípios e dos ensinamentos do Senhor você se encontrava. Eu não sei se em algum momento você foi capaz de olhar para si e perceber o quão distante você se encontra das aplicações do reino, das verdades eternas, dos princípios imutáveis da palavra, e você olha para si mesmo e você parece que percebe que há uma versão terrível de você prendendo o seu novo eu em Cristo, impedindo a nova criatura em Cristo de avançar, de crescer, de amadurecer, de avançar diante dos propósitos eternos do Senhor para a tua vida. Talvez algumas das seguintes perguntas estejam ecoando no teu coração nessa noite. Será que eu sou bom o suficiente? Responde aí para você. Será que eu sou bom o suficiente? E quando eu falho miseravelmente, o amor de Deus continua sobre a minha vida? Eu quero conversar com os irmãos nessa noite a respeito do seguinte tema: eleitos, porém imperfeitos. Como a cruz de Cristo redefine a nossa história. E quando você olha a Bíblia, meu amado, a Bíblia ela é muito honesta sobre os seus heróis, é muito honesta a respeito das histórias que ela traz. Os heróis apontados pela Bíblia não são exemplos de perfeição para nós, mas, antes de qualquer coisa, exemplos de dependência da graça. Deus os escolheu, mas não os romantizou. E a gente tem alguns exemplos muito claros na Bíblia, além de Davi, que foi ungido rei, aquele que a Bíblia diz que é um homem segundo o coração do Senhor, mas que toma a atitude que tomou, comete os deslizes assustadores que cometeu. Mas nós ainda temos Jeremias, o profeta do choro, o profeta do lamento, o profeta que reclama, o profeta que olha para a vida e reclama incessantemente. Você já acordou em algum dia onde você passou o dia reclamando e no final do dia você caiu em si, percebendo: meu Deus, como eu estou reclamando hoje? Você já ficou rabugento? Eu acho que Jeremias era um pouco rabugento. Você olha, hoje pela manhã lemos, o Marcelo que deu aula aqui em cima leu um trecho de Lamentações de Jeremias no capítulo 3. Lamentações de Jeremias no capítulo 3 é extraordinário, porque do verso 1 ao verso 20, 21, se não me falha a memória, o profeta só reclama e reclama e reclama de absolutamente tudo. Você já viu aquela pessoa que, se não tem cabelo, reclama porque não tem cabelo, mas se tem cabelo, reclama que tem cabelo, porque se não tivesse cabelo, teria menos trabalho. Se emagrece, reclama porque perdeu as roupas, mas se engorda, reclama porque as roupas estão justas demais. Jeremias parece mais ou menos dessa forma. Até que no verso 21, 22... ele fala aquela frase que todos nós conhecemos muito bem: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas outro personagem como Jonas é o missionário mais relutante das Escrituras.
É o missionário que desenvolve o seu ministério da pior forma possível. É a pior pregação da Bíblia. A pior pregação da Bíblia foi feita por Jonas. Mas é a pregação onde você tem a maior resposta positiva. Como pode isso, gente? Jonas, ele sai para pregar a Nínive, para que Nínive se arrependesse, embora ele não aceitasse esse mandamento do Senhor a ele prega desconcertado, ele prega sem vontade, ele não faz um esboço para pregar, ele não se prepara para pregar, ele apenas, olha, se arrependam, porque senão em 40 dias vocês serão destruídos e acabou. Ele vai para casa, fiz o meu papel, Senhor. E aquela cidade toda se converte. O Senhor nos mostra que os efeitos da ação vêm do Senhor e não da nossa performance. Isso fica muito claro em Jonas. Mas Jonas é esse camarada, sabe, resistente ao Senhor, que resiste à vontade de Deus. Quantas vezes nós também não resistimos aos quereres do Senhor, à vontade do Pai, aquilo que Ele nos indica como sendo o princípio que deve ser observado por nós. Quantas vezes nos escondemos? Jonas, no caso, foi escondido dentro do peixe, mas nós nos escondemos em nós mesmos para não anunciarmos as boas novas, para não pregarmos, para não profetizarmos, para não anunciarmos a mensagem do reino. Outro que a gente pode muito bem falar é Pedro, o homem que andou sobre as águas. Se tem uma coisa que eu gostaria de fazer é andar sobre as águas. Estou tentando aprender a surfar, meu professor está aqui. Mas esse camarada, ele anda sobre as águas. Confessa Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse, mesmo tremendo diante de uma simples serva, nega o mestre que ele diz seguir e que ele aponta como sendo o Filho de Deus. Ele teme, ele se amedronta diante de uma simples serva. E essa não é uma falha isolada dos heróis que nós encontramos na Bíblia. É o retrato honesto da condição humana. A Bíblia nos aponta em seus heróis o retrato honesto da nossa condição humana, da nossa real condição decaída, mesmo daqueles que caminham com Deus. E a semente da autossabotagem, a inclinação para o pecado, reside em cada um de nós como uma espécie de sombra persistente em nós. Não é à toa que um puritano chamado John Owen diz o seguinte: o pecado que mais temo não é o dos outros, mas o que ainda habita em mim. Qual pecado ainda habita em mim? Não é difícil para um coração humano, mesmo redimido, mesmo tendo tido um encontro real com Cristo, descer ladeira abaixo. Estamos cheios de exemplos na Bíblia, na história e na história moderna da igreja. Mas, graças a Deus, que não é o comportamento, preste atenção, não é o comportamento que define a nossa identidade. Por mais que você tenha cometido um erro, por mais que você tenha se afastado, por mais que você tenha errado na sua vida, não é o nosso comportamento que define a nossa identidade. O que define a nossa identidade é a cruz de Cristo.
é o sangue derramado no Calvário. É isso que define quem você é. Você pode ter deslizado, você pode ter errado, você pode ter cometido falhas, e você comete, assim como eu cometo, mas não é isso que define quem somos. Cristo morreu por mim e por você, para mudar a nossa identidade. Amém, meu amado? A cruz nos dá uma identidade que não se perde. A identidade que a cruz imprime em nós é uma identidade que não se perde. Por mais que você cometa falhas à semelhança de Davi, você é um homem, é uma mulher segundo o coração do Senhor, porque Cristo morreu por você, meu amado. Cristo entregou a sua vida para que você fosse uma nova criatura, e ninguém é capaz de mudar isso na sua história. Ora, a resposta de Deus ao nosso pecado não é nos abandonar, sabe, não é nos entregar às nossas paixões, não é desistir de nós. Pense bem, se o Senhor tivesse olhado de fato com as lentes próprias dele para nós, ele teria desistido. Porque nós somos muito piores do que Jeremias, somos muito piores do que Jonas, somos muito piores do que Davi, somos muito piores do que Pedro. Nós somos maus. E não interiorize esse evangelho coach que tem sido pregado por aí, dizendo que você é alguma coisa. Nós não somos nada. Somos poeira e pó. O que nos faz diferença é a poderosa presença do Espírito Santo de Deus em nós, fruto da graça em Cristo Jesus. Sabe, o Senhor não responde aos nossos pecados, graças a Deus, nos abandonando, mas Ele nos entrega o seu Filho. Você e eu somos entregues ao Filho todo santo dia. A cruz de Cristo é o ponto final da acusação do pecado contra nós. Quando nós pecamos, Senhor, o Senhor nos olha pelo viés da cruz, pelas lentes da cruz. Logo, meu amado, somos justificados em Cristo Jesus. Veja, Isaías 53, verso 5 diz assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Romanos 5, verso 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos olha pelas lentes da cruz. Glória a Deus por isso. Imagina, meu amado, essa troca divina. E eu quero convidar você a perceber essa troca divina. Sabe, o Senhor Jesus, que era a própria pureza em pessoa, feito pecado por mim e por você, para que nós, imersos na nossa injustiça, imersos nos nossos delitos e pecados, imersos nas nossas indignidades, imersos nas nossas inumeráveis falhas, pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele. Você entende a troca maravilhosa que o Senhor faz em Cristo? Que mistério assombroso e que graça assombrosa, que faz de Cristo perfeito carregar os pecados que eu cometo, para que eu seja justificado.
Você pode glorificar o Senhor por isso, meu irmão? Se nós entendêssemos isso, glorificaríamos ao Pai, exaltaríamos o nome dEle, porque isso mostra como nós somos completamente incapazes de mudar os rumos da nossa história. E eu convido você a pensar no seu pior momento. Pensa aí, no seu pior momento. Sabe, na sua maior vergonha. No pecado que você mais esconde. Pense rapidamente. Sabe, naquele pecado que você mais esconde, no seu pior momento. Meu querido, Cristo não apenas viu você, Ele tomou sobre si cada um desses pecados. A santidade de Deus encontrou a misericórdia, encontrou a miséria humana na cruz, e em vez de nos esmagar, Cristo foi esmagado por mim e por você. Ele vê os nossos piores momentos e continua nos amando. Ele vê as nossas piores falhas e continua investindo em nós. Ele vê os pecados mais terríveis que nós tentamos esconder e continua insistindo em nossas vidas. Ele ama a sua vida profundamente. Gálatas, capítulo 2, verso 20, você conhece o texto? Paulo diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu quero convidar a você a algumas reflexões muito honestas nessa noite. Meu querido, minha querida, reconheça seu potencial de queda. Reconheça seu potencial de queda. Esse reconhecimento não é para paralisar você de medo, mas para nos manter de joelhos. Portanto, reconheça o seu grande potencial de afastar-se do Senhor, de esfriar o coração, de andar em caminhos tortos, sabe, de permitir que uma palavra um pouco fora do contexto alcance o teu coração e produza estragos terríveis. Olhe para o seu potencial de queda, mas não tenha medo. Perceba que quando olhamos para o nosso potencial de queda, nós nos pomos de joelhos, conscientes de que nossa força não vem de nós, mas vem daquele que nos sustenta. Ele sustenta você. Não desista. Ele sustenta você. Aliás, você é um eleito, é imperfeito, mas ainda assim eleito. O Senhor te escolheu desde o ventre. O que não quer dizer que você seja perfeito, gente. Nós temos as nossas falhas, os nossos limites. O potencial de queda precisa ser levado em consideração, mas lembre-se, Deus nos ama, enviou seu Filho por nós e nos fez novos em Cristo Jesus. Mas desenvolva o hábito de correr para a cruz diariamente. A cruz não é um lugar de vergonha para o crente arrependido, mas é um trono de graça. Quando você perceber que você está um tanto quanto que afastado dos propósitos, corra para a cruz. E corra para a cruz diariamente.
Vá à cruz diariamente, visite a cruz diariamente. Nossa vida está escassa da cruz. Nossa vida está tão cheia de nós. Pela manhã conversávamos. Você talvez conheça há um sociólogo chamado, eu não sei se é filósofo, acho que é filósofo, Lipovetsky, que diz, que escreve alguns livros como a respeito da hipermodernidade, o que ele chama da hipermodernidade. Quando ele fala da hipermodernidade, ele fala sobre o hiperindividualismo. Nós estamos vivendo nesse tempo do hiperindividualismo. Nós estamos vivendo, eu diria, no tempo do hiperegoísmo. Cada vez que nos tornamos individualistas, cada vez mais vamos nos tornando egoístas, olhando apenas para o nosso próprio umbigo. E nessa voracidade egoísta, a gente olha apenas para aquilo que a gente deseja, para os sonhos que nós temos, para os projetos que idealizamos e nos esquecemos de Deus. Nós somos a igreja na história mais privilegiada. Na história da igreja, nós somos a igreja mais privilegiada. A nossa geração é a geração da história da igreja mais privilegiada de todos os tempos. Você entra numa livraria, você escolhe todos os bons livros que você pode. Você hoje, no meu tempo, eu tinha que estudar grego e hebraico, você não precisa mais estudar, porque você tem lá o Novo Testamento interlinear, você tem o Antigo Testamento da mesma forma, você tem os recursos hoje do Logos, que é um aplicativo extraordinário, outros mais, onde você pode muito bem ver o original e entender o que o original diz. Nós somos a igreja mais privilegiada na história, mas ainda assim, somos a igreja mais analfabeta de Bíblia. Responda para você, quantas vezes você já leu toda a Bíblia? Responda para você. Agora responda, quantos anos você tem? Não é difícil enganar e seduzir as pessoas que desconhecem o texto bíblico com promessas as mais variadas. Hoje, diante do hiperindividualismo, as pessoas querem ser elogiadas. As pessoas querem ouvir coisas boas. Lembra das últimas palavras de Paulo, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, versos 3 e 2? Olha, teriam coceira nos ouvidos e escolheriam mestres conforme a sua própria cobiça. É o tempo que estamos vivendo. Por isso, corra para a cruz. Faça passar a tua leitura bíblica pela cruz. Sabe, não precisamos mais nos esconder ou tentar compensar os nossos erros com sacrifícios, holocaustos e tantas outras coisas. O convite hoje é: venham todos os que têm fome, todos os que têm sede, venham aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Sabe, corra para Ele, não dele, pois lá o perdão já foi conquistado e está disponível a cada um de nós. Mas ainda, lembre-se, sua identidade está selada no sangue de Cristo, não nos seus erros, não nos seus tropeços, não nas suas falhas. Há um sangue carmesim
derramado sobre a sua vida, você continua pecador, justificado. É claro que você precisa buscar santidade, é claro que você precisa ser moldado pelo Espírito, mas não desista diante das suas falhas, e quando você perceber quem de fato você é, sua identidade, ela está selada no sangue de Cristo, gente. Seu passado, nosso passado, não pode tentar gritar alto quem somos. Nossos fracassos não podem tentar sussurrar que você não é digno, que você não é capaz, que você não pode, que você não é. Mas há uma voz mais alta, a voz do sangue de Jesus, que declara: esse é o meu filho amado, redimido, justificado, conquistado com um sangue precioso derramado no Calvário. Sua identidade não está nos seus vacilos, não está em suas mãos vacilantes, mas nas mãos perfuradas de Cristo, meu amado. Entenda isso. Sabe, não desista diante dos teus fracassos. Mas eu ainda trago para você: ajude outros a voltar à cruz, a se voltar à cruz. A igreja não é um museu de santos, mas é um hospital de pecadores redimidos. E nós erramos quando nos esquecemos que todos nós continuamos sendo pecadores. Sabe quem você é, meu amado? Sabe quem eu sou? Um grande pecador, redimido em Cristo, mas ainda assim um grande pecador. Se você foi alcançado pela graça da cruz, como pode negar essa mesma graça a quem tropeçou? Se nós fomos alcançados por essa graça e sabemos quem somos nós, como negar a graça a quem erra, a quem falha? Nós não temos o direito de negar a graça, porque a graça nos alcançou e mudou a nossa história. Estenda a sua mão, meu amado, não o julgamento, mas a mansidão de quem também já precisou e ainda continua precisando da restauração em Cristo Jesus. O que faz a diferença na nossa vida, meu amado, não é o que a gente faz. Como há pessoas enganadas por aí, achando que a performance ou algo que possa fazer é capaz de trazer santidade à sua vida. O que faz diferença na nossa vida é a graça de Cristo. E é pela graça que nós estamos de pé. É pela graça que nós avançamos, é pela graça que persistimos, é pela graça que perseveramos, é pela graça que quando caímos, somos levantados e voltamos a estar de pé, é pela graça que quando tropeçamos, o Senhor mesmo nos sustenta e nos põe de pé, é pela graça que Davi, ainda cometendo os delitos terríveis que cometeu, continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. É pela graça que alguém que reclamava insistentemente, como Jeremias, é o profeta que é. É pela graça que Jonas tem em sua pregação êxito. É pela graça. E essa graça é derramada sobre a sua vida, ainda que você não perceba. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta, ainda que você não perceba, mas a graça de Deus é derramada sobre a sua vida.
E hoje você até pode estar distante. Mas a graça do Senhor é irresistível e vai alcançar você na hora que o Senhor determinar. A história de Davi, Jonas, Pedro, a nossa história não termina na queda, não termina no nosso tropeço. A tua história não tem que terminar no seu vacilo, no seu engano, no seu tropeço, no seu vício, na sua dificuldade. A nossa história termina na redenção em Cristo Jesus. Cristo nos redimiu, nos fez novas criaturas, e Ele há de voltar para restaurar todas as coisas. Sabe, esses homens não foram heróis por serem impecáveis, mas por pertencerem a um Deus que é especialista em transformar ruínas em testemunhos. A sua vida está meio arruinada. Há ruínas em setores da sua vida. Há escombros em setores da sua vida. Há situações deprimentes que você, quando olha, fica apavorado em setores da sua vida. Lembre-se, meu amado, que o Senhor é quem restaura e faz novas todas as coisas em Cristo Jesus. E Ele é especialista em transformar ruínas em testemunhos. Aquele que pecava, aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que cometia delitos, não cometa mais. O Senhor é mestre extraordinário em mudar as nossas vidas. Qual é o teu vício? Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu problema? Qual é a questão que você carrega na sua vida e que talvez você precise colocar hoje diante do Senhor? Porque Ele transforma e Ele muda a nossa vida. Hoje, a mesma graça que alcançou esses heróis, alcançou esses homens, está disponível a mim e a você. O Senhor continua derramando da sua graça. A cruz, meu amado, não é apenas um evento histórico. É o nosso endereço atual. Amém, meu amado? A cruz não é um evento histórico, mas é o nosso endereço atual, o nosso ponto de referência, a fonte da nossa verdadeira identidade, o motor da nossa transformação. É a cruz. Talvez você não tenha chegado aqui hoje se sentindo como Davi após seu pecado, ou como Jonas, fugindo da vontade de Deus, ou ainda como Pedro, após ele ter negado Jesus. Talvez você não tenha chegado aqui como eles, mas talvez exista algo lá no profundo do teu coração, que você não sabe nem mesmo explicar o que é. A mensagem da cruz é: volte. A restauração, volte, a perdão, volte, há uma nova identidade esperando por você em Cristo. Volte, porque eu posso fazer novas todas as coisas. Volte, ainda que você não entenda, mas volte, olhe, perceba, ouça o chamado que o Senhor faz a você. Não saia daqui hoje definido pelos seus erros, definido pelos seus egoísmos, definido talvez por sua falta de compreensão ou de entendimento, mas abrace a nova identidade em Cristo Jesus. Ela está disponível a você nessa noite, meu amado. Ela está diante de você nessa noite. Permita que Ele reescreva
a sua história. Talvez você tenha entrado aqui hoje, precisando ser confrontado pelo Senhor, para que o Senhor diga para você: olha, é preciso que você reescreva a sua história. Lembra? Foi Ezequias? Não. O rei, que o Senhor vira para ele: olha, põe em ordem a tua vida. Talvez o Senhor tenha trazido você aqui nessa noite para dizer: põe em ordem a tua vida. Tome as atitudes que precisam ser tomadas. Põe em ordem. Mas entenda que essa ordem não provém de você, mas é a graça. A graça estende uma mão extraordinária sobre a tua vida e te propõe uma nova existência, novos valores, uma nova vida, uma nova história. Amém, meu amado? Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Eu convido você a apresentar-se ao Senhor nessa noite e colocar diante dEle aquilo que o Senhor tem incomodado em teu coração. O que o Senhor fala no teu coração hoje e cobra que você apresente a Ele. Talvez o Senhor hoje esteja fazendo um convite a você: olha, venha. A minha graça deseja transformar você. Venha, minha graça deseja restaurar você. Venha, minha graça deseja transformar a sua vida. Talvez o Senhor fale algo a você: olha, venha, porque eu faço novas todas as coisas. Eu sei que você errou, mas continuo te amando. Põe em ordem a tua vida e venha. Continue. Eu continuo te amando. Meu sangue foi derramado por você. Faça a sua oração. Apresente sua vida ao Senhor. Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Você pode se colocar de pé? Vamos louvar. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás
Você pode botar a mão no teu coração, meu amado? Canta baixinho, dá-me um coração igual ao teu. Põe a mão no teu coração, pede ao Senhor. Mas faz disso a sua oração nessa noite. Dá-me Bem um baixinho. coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Você está disposto nessa noite a abrir o seu coração para o Senhor? Nessa noite você entende que o Senhor chama você a uma intimidade mais profunda. Nessa noite você compreende o que o Senhor deseja fazer contigo. Nessa noite você percebe que a tua identidade não se encontra nos erros e equívocos da vida, mas está posta na cruz. Você pode sair daqui hoje renovado, restaurado e transformado, meu querido. Presente a sua vida ao Senhor. Pai amado, nós nos rendemos ao Senhor e reconhecemos que a nossa história não difere muito desses homens e mulheres que a tua palavra nos traz. Homens e mulheres que nós olhamos com admiração, mas que não deixam de cometer pecados os mais diversos, que não deixam de tropeçar na vida, Pai. Mas é interessante, Senhor, olhar que esses homens e mulheres não desistem, perseveram. Entendem, parece que quando olhamos Davi parece que entende e ora lá no Salmo 51, Pai, para entender que a identidade dele não está no seu comportamento equivocado, não está no seu pecado. O pecado não o define, como as nossas falhas não nos define. O que nos define é a cruz de Cristo, o sangue derramado, aquele que nos amou e se entregou por nós. A tua palavra é clara quando nos diz, Senhor, que todos pecaram e destituídos estão da presença do Senhor. E como o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida plena, vida eterna. Pai amado, nessa noite abra o nosso entendimento e o nosso coração para percebermos o grande sacrifício de Cristo por nós, para que fôssemos, Pai amado, redimidos, mas também feitos novos. A esperança na cruz, a esperança na ressurreição, a esperança no sacrifício de Cristo, Pai. Podemos olhar para o Senhor em todo o seu evento crístico, morte, ressurreição, ascensão, e termos esperança de que o Senhor pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa história, Pai. Portanto, se há alguém entre nós, Senhor, que tem andado desanimado por conta dos vícios, por conta de pecados, por conta de desânimos nessa noite, restaura o teu filho, renova a tua filha, Pai, em nome de Jesus. Nós nunca seremos bons o bastante, mas há o único bom que morreu por nós, para que fôssemos feitos novas criaturas, Pai. Portanto, Senhor, ajuda-nos a compreender isso e a descansarmos no Senhor, Pai. Que saiamos daqui hoje com essa viva esperança acesa em nós, mas descansando nos méritos de Cristo, Pai. Descansando em quem o Senhor é e
o que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada um aqui nessa noite. Abençoa, Pai amado, cada família aqui representada. Às vezes, Senhor, cometemos falhas no nosso relacionamento conjugal. E nessa noite, traz ao entendimento maridos, esposas, filhos, pais, para que sejam e vivam a vida que o Senhor Jesus propõe a eles, Pai. Tu podes também fazer milagres, Deus. E Tu és um Deus de milagres. E o fato de estarmos aqui nessa noite é um dos maiores milagres que o Senhor realizou nas nossas vidas. Mas, Senhor, se há alguém aqui nessa noite precisando de um milagre, nós pedimos que Tu ajas bondosamente, que Tu ajas poderosamente. Tu podes, Pai amado, abrir a madre, Tu podes curar, Tu podes libertar dos vícios, Tu podes, Pai, transformar o relacionamento dentro de casa. Tu podes, Pai, porque a Tua graça é assombrosa. Por isso, Senhor, nós queremos sair daqui descansados no Senhor e confiantes no Teu cuidado extraordinário sobre nós. Renova o Teu povo, Pai amado. Renova o Teu povo. Eu peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso? Abrace alguém aí perto de você. Diga uma palavra de força, de ânimo, para alguém próximo a você. Nós já vamos encerrar. Nós vamos encerrar, mas entenda o que o Senhor deseja fazer na tua vida, meu amado. Se você entendeu o que o Senhor deseja a tua vida, depois procure. Eu não preciso constranger você, mas você procure um oficial da igreja, alguém, e diga: olha, o Senhor falou no meu coração e eu preciso me reconciliar, eu preciso buscar o batismo, eu preciso me entregar ao Senhor nessa noite. Amém, meu querido? Dê a mão à pessoa que está ao teu lado, liga um lado ao outro da igreja. Eu tenho nós vamos encerrar e eu quero orar algumas pessoas que a gente deseja orar, que aniversariaram esses dias, desde o Daniel, que a gente não orou por ele, né? Daniel, a mãe do Daniel que está aí, a Débora, fez aniversário sexta-feira, Beatriz, que fez aniversário ontem, sábado, né? Alexandre também, Davi. A Beatriz está desesperada lá, falando como se eu tivesse esquecido, e está falando lá. Davi, Simone e Michele faz amanhã o aniversário, inclusive ela está nos convidando para pizza aqui ao sair. Lucas também fez aniversário, vai fazer essa semana, amanhã também junto com Michele. Eita, Milene, olha só, a pequenininha quando? Foi? Meu Deus, 1 ano já? Jesus. A Isabela. Tem mais alguém aniversariando, gente? Não? Vamos então encerrar esse momento. E a gente quer orar também pela Michele e o Vitor. Cadê o Vitor? Né?
A Michele assume hoje o Ministério de Louvor, o Vitor auxiliando ela. Nós já fizemos isso junto com a equipe, mas hoje oficialmente diante da igreja. E eu vou pedir que você ore por esse ministério. Amém, meu querido? Vamos orar? Pai, como é bom estarmos reunidos como tua igreja. Como é bom saber o quanto o Senhor nos ama. E todos estes que aniversariaram e ainda aniversariarão, Pai amado, são alvos do teu amor. O Senhor os ama profundamente. E eu os coloco diante do Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada um deles. A bênção, Pai amado, no mais profundo do coração, Pai. Tu os conheces e sabes as necessidades, conheces os sonhos, e nós colocamos cada um deles diante do Senhor, pedindo a tua bênção sobre cada um deles, Pai. Na trajetória da vida, diante das adversidades, diante dos problemas externos e internos, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Colocamos a Michele e o Vitor também diante do Senhor, à frente do Ministério de Louvor, e pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dirija, que o Senhor traga sobre eles sabedoria, discernimento, entendimento, Pai, e que tudo seja feito a fim de que o teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Quanto a nós, despede-nos debaixo da tua provisão, proteção. Continua conosco durante essa semana, guardando-nos e abençoando-nos, renovando as nossas forças, fazendo-nos lembrar de que a nossa identidade está firmada no Senhor. Não nos deixes esquecer isso, Pai. Não nos deixes desistir em meio à caminhada, mas renova essa lembrança em nossa mente, em nosso coração, continuamente. Dá-nos uma noite reparadora das nossas forças, Pai. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus seja convosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Não deixe de abraçar alguém, meu